é esta. Normalmente, quando se escuta estas questões da relação entre democracia e diversidade, vem sempre à tona alguma lamentação sobre o abstencionismo, melhor dizendo, o absentismo político, que pode ou não ter uma expressão particularmente paradigmática, particularmente expressiva em altos níveis de abstenção eleitoral. E normalmente também é sempre de bom tom dizer que esse é um problema que se sente sobretudo nas jovens gerações. Eu não quero ignorar o problema, até porque ele tem expressão conhecida, quer dizer, há estatísticas e há estudos sobre isso, e eu, como há vários anos que me impedem de atualizar os meus conhecimentos de sociologia política, visto que me obrigam a fazer só política sem sociologia, já não sei se o que vou dizer se confirma, mas quando estudava esses assuntos, dizia-se então, aqui há poucos anos, que em Portugal, no grupo 18 a 30 anos de idade, era maior o número de jovens que dizia que não participava regularmente em atos eleitorais do que o número de jovens que dizia que participava regularmente em atos eleitorais. Não sei como é que estão os indicadores neste momento, desconheço se essa questão se mantém nesse nível. Mas, portanto, não quero ignorar o problema, mas queria relativizá-lo um pouco. E acho que é necessário relativizá-lo para nós o podermos encarar como um problema, isto é, uma coisa resolúvel, e não como um dilema ou uma tragédia, uma coisa que só o destino pode resolver, normalmente mal para os heróis da tragédia, para os protagonistas. Eu gostaria de relativizá-lo em dois pontos. Em primeiro lugar, os mesmos estudos que eu conheço, quer portugueses, quer europeus, dizem-nos que quando nós consideramos práticas, designadamente práticas eleitorais, votação regular, pertença a associações, pertença a partidos políticos, militância partidária, quando nós consideramos esses indicadores de prática, os valores tendem a ser relativamente baixos, os valores de participação tendem a ser relativamente baixos, mas quando nós consideramos o domínio dos valores e dos princípios, os indicadores tendem a ser relativamente confortáveis. Isto é, por exemplo, em Portugal, eu acho que é possível dizer, sem correr o risco de ser contraditado, o que é uma ameaça que alguém que me queira contraditar, acho que se pode dizer com segurança, sem risco de ser contraditado, digamos assim, que, embora os indicadores de participação estejam bastante aquém do que nós desejaríamos, os indicadores de adesão dos portugueses aos valores democráticos são bastante altos e bastante confortáveis. Primeiro elemento para relativizar esta questão. E o segundo elemento é que há um certo nível de, digamos assim, temperança na participação, há um certo nível de moderação na participação política, que, mais do que indicador de indiferença, é um indicador de normalidade da vida política. E esse é um ponto também importante. Quer dizer, também não deixa de jogar a favor da maturidade das democracias europeias, incluindo a portuguesa, o facto de bastantes pessoas entenderem que podem deixá-la andar como está. E o facto, portanto, de os indicadores de participação ou ativismo político não serem tão altos como, por exemplo, costumam ser em épocas de crise política, de instabilidade política, ou em épocas de tipo revolucionário, que aliás são tão legítimas como as outras. E, portanto, a minha quarta ideia é que há de facto um problema de participação, mas esse problema é suficientemente grave para que nós não tenhamos a tentação
de convertê-lo em dilema ou tragédia. Também não é assim tanto. Quinta e penúltima ideia. Há um texto muito pequeno, mas na minha opinião muito inspirador, daquele escritor italiano, Italo Calvino, que tem por título uma pergunta: porquê ler os clássicos? Ele diz, vale sempre a pena ler os clássicos, e para além de todas as outras razões, são clássicos, fazem parte do nosso património, são, digamos assim, a espessura do nosso presente, são a nossa matriz e assim sucessivamente. Ele diz, mas uma das razões mais fortes para ler os clássicos é que nós podemos sempre lê-los de maneira diferente, à luz do nosso presente. O Proust tinha dito isto de outra forma, que é, num certo sentido, dizia o Proust, clássica é sempre a obra e a leitura é sempre moderna. Bom, este discurso, esta tentativa de arrumar ao pingarelho em matéria de citações literárias, vem a que propósito? A propósito disto, de que esta ideia é, na minha opinião, mais de tudo pertinente do ponto de vista da política, das correntes políticas e do pensamento político. Isto é, quando me perguntam, e prevendo a hipótese de não me perguntarem, eu pergunto logo, quando me perguntam, mas então, do ponto de vista, digamos, das concepções políticas, do pensamento político, dos programas políticos, o que é que a gente deve fazer? Eu instintivamente respondo, devemos ler os clássicos. Isto é, devemos atualizar a nossa matriz. Não nos devemos esquecer de que, desde a fundação da Segunda Internacional, no final dos anos 1880, que os socialistas são aqueles que vinculam reciprocamente democracia e socialismo e se recusam a desvincular estas duas coisas. Como dizia o Bernstein nos anos 90 do século passado, o socialismo é o nosso nome para a democracia. No sentido de que é o nosso nome para a democracia, no sentido em que nós dizemos, ao contrário dos liberais do século XIX, que tem que ser democracia para todos e tem que ser dinâmica. Não pode ser caracterizada apenas como um Estado que interessa apenas a alguns. Um Estado com letra pequenina, uma situação que interessa apenas a alguns. Aqueles que terem rendimentos ou instrução, teriam a liberdade, supostamente, que escaparia aos outros que não tinham nem rendimentos nem instrução.